eu acho que o Brasil todo se deparou com, ou descobriu a intensa vulnerabilidade de sua população. A gente sabia que tinha gente pobre, a gente sabia que tinha um número muito significativo de brasileiros extremamente pobres ou miseráveis, mas a gente não tinha noção de que um solavanco econômico agudo provocado por uma pandemia poderia lançar tantos brasileiros tão rapidamente na vulnerabilidade, né, na beira do abismo, até da insegurança alimentar, que é passar fome. E isso essa crise nos ensinou. Quer dizer, ela mostrou claramente o tamanho do Brasil que apenas sobrevive, que se equilibra, né, que toca o barco do jeito que dá. Um dia come melhor, outro dia come pior. O brasileiro que, no linguajar de um político que eu prefiro não citar o nome, não tem carne, come ovo, né? É esse Brasil que está desnudado na nossa frente, né? Caiu o pano. E o tamanho dele é imenso. O tamanho dele talvez seja de 70 milhões de trabalhadores num universo de 95 milhões de pessoas ocupadas. Então, a gente tem a maioria absoluta dos trabalhadores brasileiros absolutamente sujeitos à vulnerabilidade. Essa é uma descoberta que nos dói, mas que é consequência de um exercício constante, né, de flexibilização e de precarização das relações de trabalho, ao qual nós assistimos quase silenciosamente, né, sem poder reagir. Estou falando de reformas trabalhistas, de reformas que foram acontecendo e da redução da rede de proteção social, que foi criminalizada por vários anos, né, recentes. Então, o primeiro ponto é chegar a essa constatação. Por que a indústria ou que essa economia criativa tem uma gama de profissionais tão precarizados, que são MEIs, que são trabalhadores por conta própria, que se equilibram entre várias funções, uma hora toca um tamborim, hora é músico, hora está virando laje, né? Por que o ofício, né, os ofícios da indústria cultural, eles não são suficientes para garantir a vida digna dos trabalhadores desse complexo que tanta riqueza geram, né? É uma indústria absolutamente relevante e cada vez mais relevante em economias que estão mais ancoradas em serviços, em entretenimentos, em experiências, do que em cadeias de produtos, e me parece que agora, cada vez mais, o consumo de produtos, com essa experiência do confinamento, ele será reduzido em benefício de algumas experiências. Então, essa é uma primeira pergunta. Por que é todo mundo MEI? Por que ninguém tem carteira assinada? Por que ninguém, numa situação extrema, tem direito ao seguro-desemprego, ao FGTS, à parcela do 13º, às férias remuneradas? É a primeira pergunta que eu faço e não tenho resposta, mas é uma realidade, né, dos músicos, dos complexos da indústria criativa. E de várias outras profissões ligadas, por exemplo, à cadeia produtiva da beleza, né, dos cosméticos, dos cuidados pessoais. Na origem, por exemplo, o MEI era para alcançar trabalhadores essencialmente autônomos, era o mestre de obras, era o pedreiro, e, de repente, toda funcionária de salão de beleza virou MEI, né? Todo mundo que tinha carteira assinada, que era formalmente empregado, perdeu esse vínculo e foi para a precarização. E não é por acaso que hoje a gente vê o auxílio emergencial alcançando o MEI e o contrato intermitente. Por quê? Porque trabalhadores que foram submetidos a essa contratação precária, flexível, né, muito frágil, né, das relações de trabalho, foram lançados subitamente à vulnerabilidade. Então, a primeira pergunta que eu te faço é essa, né? Nessa reflexão, eu te devolvo com essa pergunta. Por que tão precários assim? O que tem de errado nessa cadeia produtiva que não permite que as pessoas tenham uma inserção formal, digna e que se sustentem a partir desse ofício primordial, que é a atividade cultural? Porque é meio algo entre hobby e um complemento de renda e não efetivamente uma profissão, um ofício
atento. Acho que a gente precisa pensar a retomada a partir também dessa reflexão de por que fomos abalroados por essa onda numa situação de tamanha fragilidade que vem se construindo ao longo dos últimos anos, ou décadas, ou historicamente.